não tenha objeções da vossa parte, porque é só a minha participação e digamos, os participantes também não aparecem nessa gravação. Muito bem. Portanto, posta esta apresentação, eu iria continuar, então, com... Ontem o nosso colega Luís Adriano Oliveira fez bastantes considerações do que é ética, não é? Eu faço questão de separar duas coisas, não é? Uma que é, como é que eu ia dizer, a diferença entre deontologia e ética. Eu deixo a deontologia para as ordens e os sindicatos e outras organizações profissionais de engenheiros, que têm realmente uma descrição que são os deveres das profissões. Isso é bastante detalhado, não só nos engenheiros, mas também nos arquitetos. Depois a ética, que tem a ver mais com o caráter, com o comportamento das pessoas, neste caso dos engenheiros, e que tem como objetivo, nesta minha apresentação, um modo de analisar as práticas desses mesmos engenheiros dentro do contexto da sociedade. O que eu queria, portanto, realçar é que nós temos uma grande intervenção social, os engenheiros. Nós somos provavelmente aqueles que mais transformamos o mundo e, portanto, temos um grande impacto na sociedade, nas diferentes engenharias, mas temos um grande impacto, não é? E consequências, como ontem o colega Luís Adriano Oliveira realçou, quando nós estamos a inovar e a investigar, o que fazemos tem impacto na sociedade, pois os engenheiros, mesmo que não estejam a fazer investigação, tomam muitas decisões. Por exemplo, os engenheiros civis movimentam verbas financeiras muito elevadas e recursos, quer pessoas, quer equipamentos e recursos naturais, e, portanto, é preciso ter algum cuidado com a prática social da engenharia. Portanto, aquilo que eu chamo a atenção aos alunos, e volto a dizer que isto é um caso de estudo, não é de maneira nenhuma um processo inovador. Se queriam inovação, tinham que ter visto a sessão ontem do colega, mas é sobretudo a exposição de uma abordagem que permita aos futuros engenheiros avaliar com alguma propriedade as questões éticas que se lhes deparam. Por exemplo, problemas tipo que surgem na engenharia, não é? Estes que estão aqui são o resultado da minha experiência profissional. E posso dar exemplos, e passei por exemplos vários em relação a estes casos, e que não estão propriamente abrangidos pela deontologia, por exemplo, da Ordem dos Engenheiros e pelo Código Profissional, que não sei se conhecem, é um código bastante detalhado e competente, mas mesmo noutras ordens e outras associações de engenharia por esse mundo fora, muitas destas questões não são abordadas, não é? Eu, por exemplo, em relação às ofertas, tenho um episódio em que, a determinada altura da minha vida, trabalhei com a Força Aérea dos Estados Unidos e na base das Lajes, e em determinada altura eles vieram cá ao Porto, à Faculdade de Engenharia, para ensaiarem os materiais que a empresa para que eu trabalhava, que era a Solano da Costa, estava a fazer na base das Lajes. E depois de jantar decidimos ir a uma casa de fatos, que era, acho que ainda existe, cá no Porto, que era o único, mas que era provavelmente novo para esses soldados americanos, engenheiros e soldados, que eram soldados oficiais, todos oficiais, e no final eu ofereci-lhes umas cassetes das cantoras ou da cantora, já não me lembro muito bem.
e que custavam, era uma bagatela, não é? Mas no dia seguinte, quando começamos a reunião, todos os três oficiais me devolveram as cassetes, porque poderia ser considerado uma tentativa de aliciamento ou de condicionamento das decisões e eles acabaram por me devolver as cassetes. E isto, portanto, não está no Código Deontológico, não é? E eventualmente estará no Código Militar, não sei, Força Aérea, mas de qualquer das maneiras, eles devolveram as cassetes. Mais problemas que têm alguma componente ética, não é? Esta questão, por exemplo, dos materiais, quando se escolhem nas obras materiais, uns que têm maior ciclo de vida e que têm mais impacto no ambiente, como é que se escolhe, não é? Não pode ser só uma análise custo-benefício, porque muitas das vezes essa análise de custo-benefício não tem a abordagem do ponto de vista ético, não é? E portanto, estas questões são frequentes na vida dos engenheiros e é por isso que eu coloco com algum detalhe aos meus alunos estes problemas de tipo. Muito bem, eu agora tenho aqui algum trabalho para todos, não é? Que é uma questão, eu tenho várias questões que costumo pôr aos alunos, não é? Mas desde a questão do clipe, não sei se conhecem a questão do clipe, que é o engenheiro que leva os papéis para casa e os papéis iam juntos ou acondicionados com um clipe, mas o clipe é da empresa, não é? Ele levou para casa e depois separou os papéis e deixa ficar o clipe em casa. Ele deve ou não devolver o clipe, não é? Quer dizer, bem sei que é uma pergunta com um impacto económico bastante reduzido, mas do ponto de vista ético é que ele deve fazer. Portanto, esta é uma das perguntas que eu faço aos futuros engenheiros, e se trata-se de um engenheiro ou uma engenheira, não é? Estarem durante o trabalho na empresa ou no estaleiro, a utilizarem o computador ou o telemóvel, não interessa, para enviar e-mails aos amigos, portanto, com questões de foro pessoal e não profissional. A questão que se coloca é aceitável, não é? Do ponto de vista ético. E eu agora faço aquilo que também costumo fazer com os alunos, que é, não sei se conhecem esta plataforma, mas é uma plataforma de sondagem instantânea e que permite saber as opiniões de um grupo em 30 segundos ou 1 minuto. Basta acederem a este portal e porem o número do acontecimento e deem as vossas respostas. É uma resposta de escolha múltipla, pode escolher outras respostas, outro tipo de respostas, mas neste caso é sim ou não. E depois vamos ver como é que esta questão pode ser analisada com os tais 3 questões ou 3 abordagens para as questões éticas. Portanto, eu ia agora passar para as vossas respostas, não é? E, portanto, vou até ao Slido e gostava de saber o que é que respondem, não é? E vejam que até agora, não é? Com 9 respostas, eu vou partilhar os resultados da plataforma. Eu volto a pedir desculpa, mas isto tem a ver com o facto de eu estar sozinho a gerir como é que eu ia dizer, a gerir o computador e isso leva-me a que perca algum tempo a mudar de tela, não é? Portanto, vamos ver se eu consigo mostrar
Aqui está. Ok. Tem aqui os resultados, não é? 19 votos e 42% acham que é aceitável e os restantes acham que não. Portanto, parece que a maioria, isto é típico nos cursos, não é? Em que eu dou este tipo de teste, não é? Utilizando o Slido. E o que acontece é que, vamos lá ver se eu consigo partilhar de novo. O PowerPoint. Aqui está ele. E os testes que eu costumo apresentar aos alunos são estes três, não é? O primeiro é uma questão de reversibilidade, ou seja, o respeito pelos os terceiros, não é? Ou, em alguns casos, segundos, mas sobretudo terceiros, que estão envolvidos pela nossa decisão. Portanto, é uma questão de respeito, não é? E isso obriga, por exemplo, naqueles 58 que foram a favor ou foram contra a utilização do e-mail no horário de serviço, por exemplo, ocuparem o papel dos empregadores ou dos diretores que estão a pagar a um engenheiro e ele está a gastar o seu tempo a fazer algo que não tem a ver propriamente com a justificação do seu salário, não é? Mas ponham-se na posição também do engenheiro ou da engenheira que precisam de comunicar por alguma razão, seja urgente ou não, e portanto, estas duas posições a que estes testes são classificados como testes de reversibilidade ou de respeito pela posição dos outros envolvidos, abordam, não é? Uma outra que eu também costumo mostrar-lhes com exemplos que têm a ver com a vida dos alunos, neste caso, por exemplo, a questão da publicidade, não é? Dos costumes, aquilo que é aceitável do ponto de vista ético nos dias de hoje, não era há 100 anos ou há 200 anos, não é? Se vemos a escravatura e a pena de morte, etc. E, portanto, o que eu lhes costumo até falar é na questão da praxe, não é? Porque a praxe é realmente algo que não tem, como é que se diz, não tem publicidade, mas se publicasse, por exemplo, tudo o que se passa na praxe, será que era assim aceitável, não é? Quer para os que estão a praticar a praxe, quer para os que estão a sofrer a praxe, quer para os pais, para as famílias deles, é algo que eu costumo falar e levá-los a pensar sobre essas questões. A terceira abordagem é se, por exemplo, não há alternativas àquilo que se quer fazer, não é? Neste caso, se não há alternativa. Não estamos aqui a falar de análise de custo-benefício, é simplesmente alternativas, não é? Possibilidades de ter outras atividades ou outras decisões, que uma delas tem a ver, por exemplo, com os problemas da segurança, não é? E que muitas das vezes há a possibilidade, não sei se estão ao corrente, mas na questão das medidas de prevenção há muitas opções e às vezes do ponto de vista ético há algumas que eliminam completamente o risco e há outras que não o fazem. Portanto, eu ia agora passar para as três questões que de algum modo refletem estas três perspectivas, não é? A questão da reversibilidade, se é a opção que eu vou tomar, se ela me afetar a mim, será que eu tomaria essa opção ou não? Da questão da divulgação, eu queria ver esta medida ou decisão publicada no jornal ou nos meios sociais, no Facebook, enfim, não quis existir. Ou se a decisão que eu vou tomar é mais ou menos prejudicial que as alternativas possíveis. Não é? Estamos a falar, volto a dizer, de questões éticas e não de custo-benefício. Os comentários, para finalizar a minha apresentação, é que
esta questão da ética é muito importante para estes engenheiros. São engenheiros que vão dirigir obras, não sei se sabem, mas são aqueles que per capita lidam com, em termos de engenharia, não é? Que lidam com verbas mais elevadas, não é? E tem muito impacto social e humano, quer nas pessoas, quer nos equipamentos. Outra dificuldade que eu encontrei na experiência porque depois isto também faz parte dos exames, não é? E dos problemas para levar para casa e tal. E outra questão que eu noto nos alunos, e penso que nas pessoas também provavelmente será assim, que é a questão de terem decisões que não, com as respostas a estas 3 perguntas, não são as mesmas, não é? E como é que se lida com isso, não é? Foi muito difícil, é muito difícil muitas das vezes obter uma decisão clara, porque realmente podem aparecer conclusões diversas. Há uma tendência muito grande de utilizar os princípios da engenharia e da gestão, e então fogem muitas das vezes nas respostas para uma análise de custo-benefício, na qual eu considero sempre errado, porque não é isso que se está a tratar, não estamos a tratar de uma análise de custo-benefício. Outra é que é conveniente usar casos, quando estamos a falar de ética, relacionados com o que se passa, não é? Com assuntos correntes e habituais na vida de cada um. Por último, algo que eu tenho tido nas aulas, que isto é dado nas aulas teóricas, não é? Muitas das vezes chegamos a argumentações, porque alguns assumem, por exemplo, naquela questão dos e-mails, alguns assumem o papel dos donos da empresa ou diretores da empresa, e os outros assumem o papel de quem pretende usar o e-mail, e as discussões são bastante acesas. E isso é bastante bom, porque acho que a diversidade e a possibilidade de abordar diferentes perspectivas só traz riqueza, provavelmente, à futura vida social destes alunos, não é? E, portanto, eu fiquei, ou pelo menos acho que tenho tido razões para manter este tipo de matérias durante as aulas. Muito bem. Eu ia agora, antes de abrir o debate, não é? Portanto, ia fechar a gravação, não é? Porque, como devem compreender, eu não queria entrar com detalhes de quem